Uma noite de bênção, de vitória para cada um de vocês, né? Dia 5, quarta-feira de junho. Uma mensagem de Deus para cada um de nós. Eu não sei que hora você vai poder ouvir essa mensagem, se vai ouvir hoje, amanhã, depois. Estou mandando essa mensagem para muita gente. Está aqui no livro de Lucas, né? Você pode ler comigo aqui o livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, né? O fariseu interrogava, interrogava pelo fariseu, Jesus era interrogado pelo fariseu, quando há de vir o reino de Deus. E respondeu-lhe, disse, o reino de Deus vem, não vem com aparência exterior. O fariseu estava querendo saber quando era que vinha o reino de Deus e o que deveria acontecer sobre a vinda do reino de Deus. Porque a interrogação, né, o epígrafe desse texto vai dizer que era a vinda súplica do reino de Deus. E aí eles ficaram preocupados, ficaram muito tristes, né? E o que seria o reino de Deus? O que é? E aí Jesus vai falar aqui no verso 21, ele vai dizer que não dirão, eis aqui, ou eis ali, eis acolá, o reino de Deus está entre vós. Então Jesus estava falando para ele que o reino de Deus estava ali. Jesus é o próprio reino de Deus. Jesus estava naquele lugar que ele vai dizer aqui no verso 22, e que os discípulos até ficaram com dúvida também. Ele disse aos discípulos, dia virão em que deseja ver o dia do Filho do Homem e não vereis. Então Jesus estava ali, Jesus era o reino de Deus. E ele vai dizer bem claro, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, eis aqui, eis ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele diz que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Porque quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, a fé vai crescendo. E a fé que você tem exatamente é como um grão de mostarda, né? A fé, ele vai acrescentando dentro de cada um de nós, e ele vai falar exatamente no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é festa, o reino de Deus é paz, é amor, é longanimidade. Esse é o reino de Deus. Porque quando eu recebo o reino de Deus, tudo que está no seu coração, você pode ter certeza. Se seu coração estiver em Cristo Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Se o seu coração está em fazer a vontade de Deus, o reino de Deus está dentro de você. Se você acha que tem que fazer do reino de Deus, fazer comida ou fazer brincadeira com a palavra de Deus, por exemplo, ele diz aqui, ninguém devais coisa alguma, senão o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpre-se a lei. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não é prostituição, o reino de Deus não é mentira, o reino de Deus não é falar mal dos outros, não é glutonaria. Isso não é o reino de Deus. É isso que ele está falando. O amor não se faz o mal ao próximo. Esse é o reino de Deus. Você, quando tem o reino de Deus dentro de você, você não pode fazer mal ao próximo. Você não pode desejar mal ao próximo. Você não pode dar com uma mão e aparentar com a outra, porque isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é poder e grande glória. Sabe o que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e toda demais coisa lhe serão acrescentadas. Esse é o reino de Deus. Ou como Davi falava no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse faz parte do reino de Deus. Quando Jesus falou claramente a cada um de nós sobre o reino de Deus, isso já estava implantado no coração de Davi, o reino de Deus. O reino de Deus é aquele, porque quando ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum,
Mas por que eu não temo mal algum? Porque o Senhor dos exércitos está comigo. E ele vai dizer no Salmo 41, bem-aventurado é aquele que anda, aleluia, olha, bem-aventurado é aquele que atende aos pobres e o Senhor livrará no dia do mal. Isso aí é o reino de Deus, igreja. Eu queria deixar para você, o reino de Deus tem que estar implantado dentro de você. Porque quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo que eu aceitei o reino de Deus dentro de mim. Aquele fariseu, aqueles homens daquela época que interrogaram a Jesus, eles não entenderam o que era o reino de Deus. Ali estava a luz que iluminava o homem, a mulher, o jovem, mas eles não entenderam o reino de Deus. O reino de Deus é poder e grande glória para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Nessa quarta-feira, fique com essa palavra, coloque o reino de Deus dentro de você e eu vou estar orando por você que vai ouvir essa palavra. Amado, querido Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque muitas pessoas vão ouvir essa palavra, Deus. Muitas pessoas, Pai amado, vão ouvir ainda hoje essa palavra, Senhor. Pai, já abençoa a pessoa que está precisando, a tua filha, Pai, no grupo de oração, a tua filha que está no WhatsApp, Senhor Deus, precisando, Senhor, que entender, Pai, que o reino de Deus está entre nós. Pai amado, aqueles que vão ouvir pela primeira vez, que está no presídio, que está encarcerado, aqueles que estão no CTI, aqueles que estão no hospital. Deus, em nome de Jesus, Pai, cura, salva e liberta, Pai, porque o Senhor, Pai, o reino de Deus está voltando. Porque o Senhor Jesus disse que iria para o Pai para preparar uma casa, Pai, para cada um de nós.